Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante até o início de tudo, explorando um dos livros mais influentes e fundamentais da história. O livro de Gênesis. Estão prontos para desvendar as histórias que moldaram civilizações? Então, senta que lá vem história. Gênesis, que significa origem ou começo, é exatamente isso. O livro dos começos. Ele abre a Bíblia com uma das frases mais conhecidas de todos os tempos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É aqui que tudo começa. O livro nos apresenta a criação do universo em 6 dias, culminando com a criação da humanidade. Adão e Eva são colocados no Jardim do Éden, um paraíso onde vivem em harmonia com Deus. É uma imagem de perfeição e inocência. Mas como em toda boa história, surge um conflito. A famosa história da serpente, do fruto proibido e da desobediência. Adão e Eva escolhem seguir o seu próprio caminho, o que resulta na sua expulsão do Éden. Esse momento é um ponto de virada crucial, introduzindo temas como a luta, o sofrimento e a separação de uma condição ideal. É o início da jornada humana como a conhecemos, cheia de desafios, mas também de esperança e da promessa de redenção. A partir daí, a narrativa se expande para a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Essa trágica história de ciúme e conflito familiar nos mostra como as consequências da escolha no Éden se espalharam pela humanidade. Vemos a primeira grande demonstração de como as emoções negativas, se não forem controladas, podem levar a atos terríveis. É uma lição poderosa sobre responsabilidade e as nossas ações. Conforme a humanidade se multiplica, a maldade também cresce. A narrativa nos leva então à história de Noé e da grande inundação. Deus, entristecido com o rumo que o mundo tomou, decide recomeçar. Noé, um homem justo, é instruído a construir uma arca para salvar a sua família e um par de cada animal. A história do dilúvio é um símbolo poderoso de julgamento, mas também de salvação e de uma nova chance. Após as águas baixarem, Deus faz uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com água. É um novo começo para a humanidade. Depois do dilúvio, a história avança para a Torre de Babel. A humanidade, unida por uma só língua, decide construir uma torre que alcance os céus, num ato de orgulho e autossuficiência. Para conter essa arrogância e incentivar a dispersão pela terra, como era o plano original, Deus confunde as línguas. Esse evento explica, dentro da narrativa, a diversidade de povos e culturas que vemos no mundo. É uma história sobre humildade e sobre os limites da ambição humana. A segunda metade de Gênesis muda o foco de histórias universais para a história de uma família específica, que se tornará central para a narrativa bíblica. Tudo começa com o chamado de Abraão. Deus chama esse homem, que vivia em Ur, para deixar sua terra e sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, e com esse chamado vem uma promessa incrível. De Abraão surgiria uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A jornada de fé de Abraão e sua esposa, Sara, é cheia de altos e baixos. Eles enfrentam a fome, conflitos familiares, e, o mais difícil de tudo, a longa espera pelo filho prometido, Isaque. A história de Abraão é um exemplo de fé e perseverança, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A sua disposição em confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, estabelece um modelo de relacionamento com o divino, que ecoa por todo o resto da Bíblia. A história continua com o filho da promessa, Isaque. Ele se casa com Rebeca, e eles têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A rivalidade entre esses dois irmãos começa ainda no ventre e define grande parte de suas vidas. Jacó, o mais novo, através de astúcia, consegue obter a primogenitura e a bênção de seu pai, que pertenciam a Esaú. Isso o força a fugir de casa, temendo a ira de seu irmão. A jornada de Jacó é uma de transformação. Durante seu exílio, ele tem um encontro marcante com Deus, onde sonha com uma escada que liga a terra ao céu. Anos mais tarde, na noite anterior ao seu reencontro com Esaú, Jacó luta com um anjo até o amanhecer, e tem seu nome mudado para Israel, que o significa aquele que luta com Deus. Esse momento simboliza sua transformação de um enganador para um líder escolhido por Deus. Jacó tem 12 filhos, que se tornarão os patriarcas das 12 tribos de Israel. Finalmente, Gênesis se concentra em um dos filhos de Jacó, José. A história de José é uma das mais cativantes e emocionantes de todo o livro. Sendo o filho favorito de seu pai, ele desperta o ciúme de seus irmãos, que o vendem como escravo para o Egito. A túnica colorida de José, um presente de seu pai, se torna um símbolo da traição que ele sofreu. No Egito,
A vida de José é uma verdadeira montanha-russa. Ele vai da casa de um oficial importante para a prisão, tudo por causa de falsas acusações, mas mesmo na adversidade, José mantém sua integridade e sua fé, sua habilidade de interpretar sonhos. Amdamdudes acaba por livelou da prisão para o palácio do faraó. Ele interpreta os sonhos do faraó sobre uma grande fome que viria, e é nomeado governador de todo o Egito, encarregado de preparar o país para a crise. O clímax da história acontece quando seus próprios irmãos, que o traíram, vêm ao Egito em busca de comida durante a fome. Eles não o reconhecem, e José os testa, antes de finalmente se revelar, em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Em vez de vingança, José oferece perdão. Ele diz a seus irmãos a famosa frase: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muita gente." O livro de Gênesis termina com a família de Jacó se mudando para o Egito para escapar da fome, estabelecendo-se lá sob a proteção de José. A história termina com a morte de Jacó e depois de José, mas não sem antes eles reafirmarem a promessa de Deus de que seu povo um dia retornaria à terra prometida. E assim, Gênesis nos leva, desde a criação do universo, até a formação de uma família, que se tornaria a nação de Israel. É um livro sobre começos, sobre promessas, sobre a complexidade das relações humanas e, acima do tudo, sobre a interação constante entre Deus e a humanidade. Suas histórias continuam a inspirar, ensinar e provocar reflexão até hoje. Espero que tenham gostado dessa rápida viagem pelo livro de Gênesis. É um livro denso, cheio de detalhes que poderíamos passar horas discutindo. Qual parte da história mais te marcou? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.